Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a farmacoterapia anti-obesidade e qual o caminho que a gente deve percorrer para traçar a entrada de um fármaco ou não entrada desse fármaco ou até a retirada desse fármaco. E isso é hoje em dia bem esclarecido, como vocês podem ver aqui nesse slide, com um algoritmo, ou seja, como é que a gente deve acessar, como é que a gente deve ser o nosso approach ao paciente em relação à terapia anti-obesidade. Então, muito bem, a gente, uma vez estando presentes aqueles sintomas, sinais e sintomas que nos fazem saber que há indicação de farmacoterapia anti-obesidade, ou seja, quais são eles? O índice de massa corporal maior ou igual a 27 kg por metro quadrado, com a presença de pelo menos uma comorbidade, ou pacientes com índice de massa corporal de 30 kg por metro quadrado ou mais que 30 kg por metro quadrado. Nessas duas circunstâncias existe então indicação de se entrar com a farmacoterapia anti-obesidade. Mas uma vez que a gente entre com a farmacoterapia anti-obesidade, primeiro, durante o primeiro mês, a gente vai avaliar o quê? A gente vai avaliar qual o perfil de sintomas, efeitos colaterais que o paciente possa apresentar e que nos farão adequar esse fármaco ou até, em último caso, até se retirar o fármaco no caso de um efeito colateral muito importante. E aí, uma vez controlados esses efeitos colaterais, a gente vai perdurar, vai continuar agindo, vai continuar tendo a ação desse fármaco, tratando o paciente com esse fármaco. E aí, outra coisa que tem que ser avaliada é, por volta de 3 meses, a gente tem que saber se aquele fármaco que o paciente está tomando está sendo eficaz. E como é que a gente sabe se um fármaco está sendo eficaz para a terapia anti-obesidade? Esse fármaco tem que ser capaz de ter induzido uma perda de peso de pelo menos 5% do peso corporal ou até mais que 5% do peso corporal. Isso estando presente, a gente deve então continuar com esse fármaco e, uma vez continuando desse fármaco, hoje em dia a gente sabe que é esperado até depois de um tempo, por volta de 6, 7, 8 meses, isso muda muito de um paciente para outro, um platô nessa perda de peso e então uma tendência a retificar essa perda de peso. É nessa ocasião, então, que a gente deve pensar e deve considerar a possibilidade de entrar com um outro fármaco. Mas o que fazer, então, com aquele fármaco inicial que nós entramos? Retirar e para entrar com um novo fármaco? Não. Hoje em dia, o correto, o pensamento lógico é, se o fármaco primeiro que nós entramos foi capaz de induzir uma perda de peso importante, ou seja, nos primeiros 3 meses foi capaz de induzir 5% de peso corporal ou até mais, a gente deve manter esse fármaco e entrar com outro fármaco. E esse outro fármaco a gente deve procurar usar um fármaco que seja diferente, com um mecanismo de ação diferente daquele primeiro fármaco inicial. Dessa forma, tendo 2 efeitos sinérgicos, combinados, mas com mecanismos de ação diversos, agindo no mesmo sentido, ou seja, agindo, contribuindo no tratamento do paciente obeso. E por quanto tempo a gente deve manter essa farmacoterapia anti-obesidade? Muito bem, a obesidade é uma doença crônica. Doença crônica requer tratamento crônico. Então, é um tratamento que a gente, em princípio, espera usar durante um período mais longo ou até o resto da vida. É isso mesmo, o resto da vida, se for necessário. Claro está que a terapia anti-obesidade não se baseia apenas em farmacoterapia e que a gente pode e deve tentar retirar o fármaco, mas perdurar com a terapia anti-obesidade não medicamentosa, que seria qual? A dieta hipocalórica e a atividade física, e o aumento da atividade física. Uma vez a gente, com esses 2 pilares, tendo controlado a obesidade, a gente deve até ficar sem farmacoterapia. Só que isso, infelizmente, não ocorre. Infelizmente, a maioria dos pacientes, quando estão sem a farmacoterapia, sem o apoio da farmacoterapia, eles tendem a ganhar peso novamente e acabam por nos forçar a entrar com o fármaco novamente.
Gostaram? Mande questões e perguntas que nós vamos adorar bater papo com vocês. Beijo e abraço.